Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos dar continuidade ao estudo da mensagem de Fernando Pessoa. Estamos então na parte dedicada ao mar português, ou seja, a segunda parte da mensagem, e vamos então continuar com a análise dos poemas desta parte. Já fizemos então a análise dos 3 primeiros poemas, vamos passar à análise do quarto, neste caso o Mostrengo. Vou então passar à leitura do poema O Mostrengo. Quarto, o Mostrengo. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. À roda da nau voou 3 vezes. Voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tetos negros do fim do mundo. E o homem do leme disse tremendo: é el rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse: el rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu. 3 vezes ao leme as repreendeu e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda à vontade que me ata ao leme del rei Dom João II. Eu vou só deixar aqui a declamação expressiva deste poema pelo grande ator português João Vilaré. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes. Voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: el rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: el rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu. 3 vezes ao leme repreendeu e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda à vontade que me ata ao leme del rei Dom João II. Ora, para muitos que já analisaram a mensagem e também este poema específico da mensagem, há um consenso que diz que este é um poema excepcional. É um poema que é um bocadinho diferente de todos os outros. É um poema com um lirismo muito mais profundo do que aquilo que vamos encontrar em qualquer dos outros poemas da mensagem de Fernando Pessoa. Ora, este poema, Mostrengo, é um poema que vai buscar a imagem que nós tínhamos já nos Lusíadas de Camões no episódio do gigante Adamastor. E apesar de termos essa personagem que vai aproximar o poema de Fernando Pessoa do episódio dos Lusíadas, notamos também muitas diferenças, particularmente na figura do gigante, que neste caso nos aparece de uma forma muito mais escura, muito mais obscura. A sensação que nos dá ao lermos este poema é que este gigante se nos revela em toda a sua natureza. Descreve-se profundamente, não como alguém que o descreva a si próprio, como acontece, por exemplo, no episódio do Gigante Adamastor, que é o próprio Vasco da Gama que está a fazer a descrição desta figura que lhes aparece de repente no meio da noite. Neste caso é o próprio gigante que se vai descrever a si mesmo, quase como uma espécie de confissão. Também percebemos que há uma grande simbologia na construção deste poema. Vamos começar, obviamente, pelo uso do número 3. 3 são as estrofes que compõem o poema e o número 3 vai aparecer então também como um elemento central da análise do poema. Sendo assim, temos aquela sensação de que então o divino está sempre presente. Não esquecer que o número 3 também é um número da divindade, é um número da perfeição, é um número da Santíssima Trindade, por exemplo, e encontramos 2 personagens que, apesar de nos parecer que estão a dialogar uma com a outra, o que nós notamos é que elas acabam por ser quase como que símbolos daquilo que é o poder divino. Portanto, há uma entidade que está acima de qualquer destas 2 figuras, que era do homem do leme, que era do mostrengo, e que vai orientar o seu próprio destino, que também não está nas mãos deles.
E na primeira estrofe o que é que encontramos? Encontramos então esta figura, um monstro que se encontra no limite do mar conhecido, um monstro de rocha, feito de rocha e muito mais outras coisas que pertencem ao universo marinho. É uma figura que não aparece durante o dia, aparece durante a noite e que nos aparece em altitude. A ameaça que vai fazer à nau é uma ameaça repetida e neste caso vai repeti-la 3 vezes e mostra-se bastante zangado pela ousadia de quem se atreveu a entrar nestes domínios que não eram abertos a qualquer um. E é aqui que ele faz a pergunta: quem foi o atrevido? E vai receber uma resposta. E a resposta então não vem do capitão da nau, mas sim de um homem, de um marinheiro, o homem do leme. Ou seja, o piloto da nau que lhe responde que quem o mandou ali foi então o rei Dom João II. Ora, é precisamente aqui nesta estrofe que nós entendemos a ligação que existe entre a mensagem de Fernando Pessoa e os Lusíadas de Camões. Quer no episódio do Gigante Adamastor, quer no poema Mostrengo, nós encontramos uma figura que é um símbolo, e é um símbolo que vai nos mostrar essa força do mar, essa força de um mar que era supostamente intransponível. É uma figura humanizada em rocha, é um titã da natureza. Mas há aqui uma diferença. Enquanto que nós encontramos um diálogo entre Vasco da Gama, o capitão da nau, e o gigante Adamastor no episódio do Adamastor, os Lusíadas, o que nós encontramos aqui não é um diálogo, é uma figura que nos coloca uma dúvida e essa dúvida é respondida pelo homem do leme, mas não é colocada ao homem do leme diretamente. Portanto, não há aqui um diálogo per se, não há aqui uma comunicação, mas há determinadas respostas que nós vamos sabendo porque o homem do leme vai nos indicando repetidamente essa ideia de que quem o comanda não é ele mesmo, mas sim o rei Dom João II. Sendo assim, estas perguntas que nós vemos o Mostrengo a fazer não são direcionadas ao homem do leme, mas sim a si mesmo. É quase como se ele estivesse a duvidar, ele estivesse a perguntar a si mesmo: mas quem é esta pessoa que aqui está a ousar entrar no meu território? Podemos interpretá-las quase até como que um lamento, quase como uma espécie de pensamento que nós ouvimos, não porque ele estivesse a colocar em voz, mas quase como se estivéssemos dentro da cabeça deste Mostrengo a ouvir o seu pensamento, as suas dúvidas, as suas hesitações e as suas incertezas. E tal como acontece com o gigante, com o monstro, com o Mostrengo, o próprio marinheiro, o próprio piloto acaba por quase que estar a confortar a si mesmo, referindo que se ele está ali e se ele tem medo, ele não pode fazer outra coisa do que cumprir a sua missão que não lhe foi dada por si, mas pelo rei Dom João II. É quase como uma espécie de aguenta firme no teu caminho, porque não estás aqui por ti, estás aqui para cumprir um projeto que te foi dado e um destino que não é teu para cumprir. E é assim que nós encontramos o homem do leme a dizer-nos várias vezes ao longo do poema: El Rei Dom João II, El Rei Dom João II, quase como se para convencer a não vacilar, a continuar em frente, a não deixar que o seu medo levasse a melhor. E na segunda estrofe continuamos a ouvir este pensamento, esta dúvida, esta hesitação por parte do Mostrengo, quando ele também quer saber e continua a querer saber de quem são as naus, de quem são as quilhas, de quem são as velas, onde ele se está a roçar e que estão a ousar entrar por mares incógnitos e nunca navegados. E esta aproximação, este roçar, dá a sensação de que as naus se estão a aproximar cada vez mais e estão cada vez mais perto deste gigante que basicamente é o símbolo do Cabo das Tormentas / Cabo da Boa Esperança. O piloto continua então a reforçar a ideia de que se está ali não é por vontade dele, que se calhar por vontade dele nem sequer estava ali, mas sim pela vontade do rei Dom João II para cumprir o propósito de uma missão de um povo. O número 3 cá continua então a aparecer, já começou na primeira estrofe, aparece na segunda estrofe e vai continuar a perseguir-nos, entre aspas, para a terceira estrofe. O que nós sabemos agora nesta segunda estrofe é mais algumas informações sobre a origem deste Mostrengo. Sabemos que ele se encontra no fim do mar, num mar sem fundo, que mora onde nunca ninguém o tenha visto, portanto, aqueles mares são incógnitos, são ainda por desvendar. Podemos chegar à conclusão que poderá ser, tal e qual como acontecia no episódio do Gigante Adamastor dos Lusíadas, o símbolo do Cabo das Tormentas ou do Cabo da Boa Esperança, mas também podemos considerar que muito provavelmente ele acaba por ser símbolo de todos os obstáculos pelos quais os portugueses tiveram que passar para poderem então cumprir esta missão, este seu destino que não foi pensado por eles, mas por uma entidade que está superior a eles. Eles são apenas as pessoas que vão concretizar essa missão. Esta segunda estrofe dá-nos também uma sensação cada vez mais crescente de dramatismo. Conseguimos visualizar na nossa cabeça as naus a aproximarem-se,
tanto que até conseguem quase que roçar a rocha a ponto de estarem quase a naufragar, e sentimos então o perigo pelo qual os marinheiros estão a passar e o medo cada vez mais presente, porque neste momento já é esta figura que poderia antes ser apenas uma ideia na cabeça dos marinheiros, neste momento já é visível. O homem do leme continua então a provar a sua ousadia, a sua coragem perante o terror que sente, uma vez que nós temos a indicação de que ele está a tremer perante esta figura gigantesca. Mas quando comparamos este pequenino homem, este marinheiro muito pequenino, agarrado, tremendo ao leme, e quando comparamos ao gigante que está à sua frente, vemos então a diferença. Enquanto que o homem é pequenino e está a tremer, mas mostra uma ousadia e uma coragem que são superiores a ele, encontramos um gigante que na sua dúvida, na sua incerteza, se mostra sozinho, se mostra angustiado, quase como que a lamentar-se. Para que é que lhe serviu uma vida de vigília do mar sem fundo, para agora todo esse esforço se esvair perante um bicho da terra tão pequeno? E na terceira estrofe, este gigante continua com a sua dúvida, cada vez mais perto, volta a ameaçar as naus, e o piloto da nau, que parece que está um bocadinho mais confiante, apesar de voltar a tremer e até tremer 3 vezes, acaba por então reforçar mais uma vez que se encontra ali é pela ordem do rei Dom João II. Este piloto que nos responde é um piloto que é visto de uma forma muito humana, talvez um bocadinho até patética. É um piloto que tem medo, e tem medo, muito medo, não é só um medo pequenino, é um muito medo, que ergue as mãos do leme, que as volta a repreender ao leme, mas que parece nesta última estrofe ganhar aquela força que lhe permite dizer mais do que apenas uma frase, que era aquilo que ele tinha dito na primeira e na segunda estrofe. Portanto, aqui ele parece que ganha uma certa coragem para poder dizer mais qualquer coisa, e até não é só dizer quem é que o mandou, mas também as suas intenções. E é aqui que ele mostra ao mostrengo que ele é maior que o mostrengo, é maior que o medo que tem no mostrengo, porque maior que isso é a vontade que o ata ao leme, que o obriga a estar ali e que o impede de fugir, e que neste caso é a vontade das descobertas e a empresa das descobertas marítimas e da coragem da nação portuguesa. E é aqui que depois daquele medo inicial todo que nós encontramos, chega a certeza. E depois desta certeza e desta coragem, finalmente a verdade. E terminamos aqui a análise do 4º poema de Mar Português, da Mensagem. Na próxima aula vamos passar ao 5º poema, Epitáfio de Bartolomeu Dias. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português.